Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre esta igreja. Nós vamos dar sequência aí à nossa exposição sobre Apocalipse na data de hoje, tá? Então, só para a gente recapitular aqui, nós estamos nos aproximando, então, dessa exposição sobre as 7 cartas, dirigidas às 7 igrejas da região da Ásia Menor. E essas 7 cartas, obviamente, elas são revelação de Jesus Cristo. E essa revelação de Jesus Cristo, essa mensagem de Jesus Cristo, ela foi transmitida a João para que João pudesse direcionar a essas 7 cidades. Então, as cidades são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí, no nosso último encontro aqui, nós expomos a carta que foi direcionada à igreja de Sardes. E aí, para essa igreja, a igreja que existia lá na cidade de Sardes, Jesus deixou claro 2 pontos importantes para a gente relembrar hoje. O primeiro é a permanência na verdade, e o segundo é a necessidade de vigilância espiritual. Então, nós permanecemos na verdade quando as nossas vidas elas não são vidas somente de aparências, mas são vidas que refletem a transformação interior que foi efetuada ali em nós por causa da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E além disso, Jesus ele nos chama como igreja para que nós estejamos sempre vigiando. Porque vigilantes nós podemos então ali resistir às tentações e assaltos do diabo, e vigilantes também nós aguardamos, nós ansiamos pelo retorno de Cristo como igreja fiel dele. Tá? E hoje então nós vamos falar sobre a carta dirigida à igreja de Filadélfia. E eu peço que os irmãos abram ali as suas Bíblias em Apocalipse 3, para a gente ler dos versículos 7 ao 13. Apocalipse 3, versículos 7 ao 13. O texto bíblico diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Deus amado, te agradecemos, Senhor, por este ajuntamento de crentes, Senhor, neste dia. Te agradecemos por este domingo. Te agradecemos pela liberdade que temos de estarmos aqui cultuando e engrandecendo o teu saudoso nome, o teu grande nome, o teu louvável nome, Senhor Deus. Que nesta hora, não somente os ouvidos, mas os corações estejam atentos à tua mensagem. Que essa mensagem possa penetrar no nosso íntimo, no nosso ser, Deus, para que possamos ser transformados, edificados e possamos exercer o nosso papel de testemunhas nesta terra. Que sejamos sal e luz neste mundo caído, Senhor Deus. Essa é a oração que nós fazemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, antes da gente seguir para a exposição do texto propriamente dita, a gente precisa fazer aquele giro do contexto histórico para a gente tentar entender qual era a situação e o que era exatamente, qual era o contexto da cidade de Filadélfia.
Por quê? Porque sem a história a gente não consegue, de fato, né, chegar na interpretação fiel que a Escritura quer trazer para nós. Então, nós precisamos falar sobre a história, sobre, né, o contexto histórico da cidade de Filadélfia. Então, Filadélfia era uma cidade que estava ali localizada estrategicamente numa rodovia, né, numa estrada que era considerada a estrada ali postal romana mais importante da região da Ásia Menor. Tá? Isso fazia da cidade um local ideal para atividade comercial. Tá? E pela sua localização, estratégia e comercialmente falando, Filadélfia ela recebeu a alcunha, né, de o portal para o leste, como se ela fosse a entrada para todas as outras cidades do leste. Tá? E aí um outro ponto de destaque era o solo dessa cidade. O solo de Filadélfia era um solo vulcânico. Tá? E por ser um solo vulcânico, ele era um solo que era extremamente fértil, ele era rico em nutrientes. E essa fertilidade toda do solo fazia com que a cidade ela tivesse plantações de uva ali em excesso. Então era uma cidade que produzia muitas uvas e a própria agricultura girava em torno da produção de uvas por causa desse solo vulcânico. E aí, por isso, a cidade se destacava nesse aspecto agrícola em relação a todas as demais aqui que nós estamos falando. Em comparação ali com as outras cidades da região, Filadélfia era considerada uma cidade nova. Tá? A fundação dela ali, se eu não me engano, se deu por volta de 189 a.C. E o fundador dessa cidade foi um rei chamado Átalo Filadelfo. Tá? E justamente pelo nome do fundador, a cidade recebeu ali o seu nome, Filadélfia. E ela se torna conhecida como a cidade do amor fraterno por causa do seu nome e do seu fundador. Só que a cidade tinha um problema muito grave. Tá? E qual era esse problema grave da cidade? Ela estava localizada numa região que era muito propensa a terremotos. E aí, os irmãos vão lembrar quando nós falamos ali quando nós expomos a carta à cidade de Sardes, que Sardes foi abalada por um terremoto e foi destruída por um terremoto. Então, o mesmo terremoto que destruiu Sardes em 17 depois de Cristo, foi esse terremoto que também atingiu Filadélfia. E aí Filadélfia ela acabou sendo mais destruída do que Sardes, porque Filadélfia ela ficava situada próximo ao epicentro desses terremotos. Então ela sofreu danos graves e danos mais permanentes do que Sardes, por estar ali próximo ao epicentro do terremoto. E aí os escritores da época, eles escreviam mostrando que os moradores de Filadélfia eles viviam em constante medo de novos tremores. Tá? Então os relatos eram de que os muros eles estavam e viviam constantemente rachados, que as pessoas elas não conseguiam planejar as suas vidas, né, direito por causa desses terremotos. As casas estavam sempre inseguras, sempre rachadas e sempre desmoronando. E aí, diante de tanto sofrimento, né, e para poder ajudar na reconstrução de Filadélfia, o imperador ele retirou a obrigação da cidade de pagar impostos a Roma durante 5 anos. E, como agradecimento, os moradores de Filadélfia eles foram lá em Roma e eles erigiram um monumento e eles desenvolveram um movimento religioso voltado para a adoração do filho adotivo do imperador, que era chamado Germânico. Só que essa amizade com Roma ela acabou sendo abalada com o tempo. Por quê? Porque o imperador Domiciano, no ano 92 depois de Cristo, ele publicou um édito, tá? E nesse édito, publicado pelo imperador Domiciano, ele ordenava que metade das plantações de uva da cidade fossem derrubadas, fossem destruídas, fossem cortadas, para que elas pudessem dar lugar ao plantio de cereais. E isso abalou Filadélfia economicamente falando. Então, toda a cidade acabou se indignando com o imperador, porque a cidade começou a entrar numa crise econômica, porque ela vivia basicamente do plantio das uvas e os cereais de uma forma geral, eles não cresciam bem naquele solo vulcânico. Em relação à religião da cidade, nós sabemos que existia ali, óbvio, cultos pagãos, como nas outras cidades que nós já viemos tratando. O padroeiro da cidade, o deus patrono da cidade era Dionísio, o deus do vinho, por motivos óbvios.
Em relação ao culto ao imperador, a gente não tem relatos da época em que a carta foi escrita de que existia o culto ao imperador naquela cidade. Então, muito provavelmente, isso se deu porque toda a cidade estava indignada com o édito do imperador Domiciano. Tá? Sabemos também que ali existia uma comunidade judaica grande, tá? E essa comunidade judaica que existia ali, ela tentava exercer influência sobre a igreja da cidade de Filadélfia. E ela tentava exercer influência tentando judaizar aqueles cristãos e também afastá-los, né, da sua fé em Cristo. E em relação à igreja de Filadélfia, nós sabemos muito pouco. O que sabemos é que, muito provavelmente, aquele povo foi evangelizado pelos discípulos de Paulo e que a igreja ela possuía uma espécie de organização monárquica, já ali naquele período da escrita da carta do Apocalipse. Então, era uma igreja que provavelmente era governada por um bispo e tinha uma hierarquia, né, bem semelhante a uma instituição monárquica. Tá? Então, agora que a gente fez esse giro histórico, a gente passa, então, ao primeiro versículo dessa carta, que é o versículo 7. E aí o versículo 7 diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus aqui está iniciando então a sua revelação, dizendo que ele é o santo e ele é o verdadeiro. E esses dois adjetivos, eles são adjetivos que eram muito utilizados no Antigo Testamento para se referir ao próprio Deus. E por que isso é importante? Isso é importante porque a comunidade judaica de Filadélfia era uma comunidade extremamente hostil àqueles cristãos. Tá? E aí, nessa hostilidade deles, o que os judeus faziam? Eles negavam a divindade de Jesus, eles blasfemavam contra o Santo de Israel. E eles faziam isso da mesma forma que Isaías declarou lá em Isaías, capítulo 37, versículo 23, que diz assim: A quem você afrontou e de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Então, meus irmãos, os judeus aqui, eles afirmavam que Jesus era um falso Messias, que Jesus era um infiel, e que os cristãos eles não podiam depositar as suas esperanças em Cristo. Então, Jesus ele vem e ele traz essa revelação à igreja de Filadélfia e ele se declara como santo e verdadeiro Deus. Isso significa que somente ele é genuíno e somente ele é digno de confiança. E por que é importante ressaltar isso? Por dois motivos. O primeiro é porque, ao negar Cristo, os judeus eles representavam a própria mentira. E ao contrário dos judeus, Jesus é a verdade. E o segundo motivo é porque o imperador romano, ele representava a infidelidade. Porque, como nós vimos, o imperador romano ele publicou um édito mandando acabar com metade das plantações de uva da cidade. E esse édito prejudicava a economia local. Então, ao contrário do imperador, irmãos, Jesus ele é fiel ao seu povo. Então, é por isso que Jesus ele está trazendo esses dois adjetivos e ele está declarando que ele é santo e ele é verdadeiro. E é aqui justamente onde nós nos encaixamos. Por quê? Porque enquanto igreja do nosso século, nós somos rodeados e bombardeados pelas mesmas forças corrompidas que esse povo da cidade de Filadélfia. Essas forças corrompidas, elas chegam para a gente com a intenção de diminuir Cristo, de diminuir a pessoa de Jesus Cristo, de distorcer a palavra dele, de plantar dúvidas nos seus corações, de fazer com que você perca a confiança no único e verdadeiro Deus. E quando você perde a confiança no único e verdadeiro Deus, você começa a depositar essa confiança cegamente nos homens. Porque você acha que os homens eles podem te dar aquilo que somente Jesus pode te dar. E Jesus ele está revelando então aqui nesse momento que nenhum homem, nenhum líder, nenhuma ideia ou ideologia é capaz de transformar o seu coração.
Nenhum homem, nenhum líder, nenhuma ideia ou ideologia é capaz de te guardar diante do caos, diante da perseguição que existe nesse mundo. Logo, meus irmãos, a igreja verdadeira do Senhor, a igreja que está alicerçada na palavra, ela confia unicamente em Deus e ela não permite outro ídolo no seu coração. Nós precisamos lembrar da advertência do profeta Jeremias, lá no capítulo 17, nos versículos 5 a 8, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, Jesus Cristo é a verdade e a fidelidade que não se pode encontrar nesse mundo. E se você confia nele e conhece a sua fidelidade, este mundo não será capaz de abalar a sua esperança. Jesus, então, ele segue nesse versículo e ele chama a si mesmo de aquele que tem a chave de Davi. E aqui nós temos uma expressão que remete ao profeta Isaías. E aí os irmãos vão reparar que normalmente aqui em Apocalipse a gente tem diversas alusões ao profeta Isaías, tá? E aqui essa expressão remete a Isaías 22, versículo 22, que diz: Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Deus aqui, em Isaías, ele está colocando um homem chamado Eliaquim como o principal administrador da casa do rei Ezequias. Está sendo ofertado a Eliaquim a chave. E essa chave, ela indica acesso ao rei e ao palácio. Então, nós podemos entender que Eliaquim, que está sendo falado aqui em Isaías, ele é um tipo que aponta para Cristo. Porque Cristo aqui, ele está afirmando que ele, e somente ele, possui a chave que garante o acesso para o reino dos céus. E essa afirmação é para mostrar para os judeus de Filadélfia que não são eles que decidem quem tem ou não acesso a Deus. E aí, meus irmãos, a história vai mostrar que os judeus, nesse período, eles haviam expulsado os cristãos das sinagogas. Tá? Eles haviam excomungado todos os seguidores de Cristo. E eles diziam que esses seguidores de Cristo, eles eram apóstatas da fé. Só que Cristo está dizendo que o único que possui autoridade para admitir pessoas no reino de Deus é Ele e ninguém mais. É Cristo que abre a porta dos reinos dos céus para o seu povo. É Cristo que abre a porta dos reinos dos céus para os seus eleitos. E é Cristo que fecha a porta para aqueles que nunca se arrependeram dos seus pecados e que perseguem os filhos de Deus. Portanto, a escolha, a decisão e o julgamento de Cristo, eles não podem ser alterados por nenhum homem ou povo neste mundo. O poder sobre o destino dos homens pertence somente a Cristo, porque Ele é soberano sobre a salvação da humanidade. Ninguém mais. Então, nós caminhamos agora para o versículo 8. E o versículo 8 diz assim: Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Irmão, Jesus ele está mostrando aqui que ele conhece o seu coração. Ele sabe quem são aqueles que pertencem a ele. E aí, ao longo desses capítulos de Apocalipse, que nós temos exposto aqui, nós temos visto que aqueles que realizam boas obras, eles somente realizam essas boas obras porque eles estão em Cristo. E por estarem em Cristo, a porta do reino dos céus está aberta a eles. Então não tentem
meus irmãos, viver a vida de vocês achando que vocês podem produzir algo de bom nesse mundo que seja suficiente para que Cristo abra a porta do reino dos céus para vocês. Não caiam nesse erro. A natureza caída do homem, ela só permite que ele produza obras que estão de acordo com o mundo. E são obras que somente satisfazem a própria sociedade que ele vive. Mas os que estão em Cristo, eles produzem boas obras que estão de acordo com seu mestre. E eles fazem isso porque eles participam das obras de Jesus. Então percebam que você, quando estava sem Cristo, você não podia produzir nada que agradasse a Deus. E você, estando em Cristo, somente produz aquilo que agrada a Deus porque você é capacitado para isso através da ação do Espírito Santo na sua vida. É o Espírito Santo que proporciona que você seja moldado e reflita o caráter de Cristo. Então não se glorie nas suas próprias obras. Não se glorie de ser um bom homem ou mulher. Não se glorie como se você por si mesmo fosse misericordioso, justo e fiel. Mas glorie-se em Deus, como diz em Jeremias, capítulo 9, versículos 23 a 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Esse Deus, meus irmãos, que se agrada da misericórdia, do juízo e justiça, que provém dele mesmo, é o Deus que permite que você viva misericórdia, juízo e justiça e que você transmita essa misericórdia, juízo e justiça aos que te cercam. E tudo isso provém de Deus, não provém de ti. Esse Deus é o Deus da sua salvação. Ele graciosamente concedeu essa salvação a você e não há quem te tire do reino dos céus. Ainda que você tenha pouca força, como diz o versículo, ainda que você tenha pouca força para combater nesse mundo, ainda que você sofra, ainda que a doença ela venha sobre você, ainda que a pobreza te alcance, ainda que você experimente dor, aflição e morte, ainda que os homens eles venham te dizer o contrário, se você pertence a Deus, nada pode te separar dele. O pecado, ele não pode te separar de Deus, pois se você pertence a Deus, você já não é mais escravo do pecado. Então, ainda que você caia, o Espírito, ele vai te guiar ao arrependimento e ele vai te guiar ao caminho da santidade. E por quê? Porque você pertence a Deus. E os que são de Deus não dependem das próprias forças para resistir a esse mundo. Porque assim como um cristão, ele não depende das próprias obras para agradar a Deus, mas ele participa das obras de Cristo que satisfez o Pai, também as forças de um cristão não são as próprias forças, mas sim a força de Deus. Por isso, busque na palavra de Deus a força que você necessita para resistir ao pecado. Busque na oração o vigor que você precisa para seguir em frente, lutando contra os desafios desse mundo. Pela palavra, você não negará a Cristo e por Cristo você já é um vencedor. Então, ainda que o mundo ele te julgue fraco, você é um vencedor. Porque sucesso, meus irmãos, ele não pode ser medido de acordo com o mundo, mas o sucesso ele deve ser medido pelos parâmetros de Deus. É isso que Jesus está tentando fazer com que a igreja de Filadélfia entenda nessa hora. E aí nós seguimos para o versículo 9, que diz assim: eis que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você. Prostem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. E aqui, irmãos, Jesus ele deixa claro que as pessoas que estão perdidas em seus pecados, ou seja, aqueles que negam Jesus,
aqueles que depositam a sua fé nesse mundo, esses são discípulos do diabo. Os judeus de Filadélfia, eles eram sinagoga de Satanás porque eles afirmavam pertencer ao povo de Deus, mas eles perseguiam a igreja e eles não reconheciam Jesus como Salvador. Então, com as bocas deles, eles professavam salvação, mas os seus corações estavam vazios de Cristo. Porque, como diz Paulo em Romanos, capítulo 2, versículos 28 a 29, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então, se você, meu irmão, afirma exteriormente pertencer a Cristo, mas o seu coração nunca o conheceu de fato, então você ainda pertence a este mundo caído. E esse era o caso dos judeus de Filadélfia. Então Jesus, ele está dizendo aqui, ele está trazendo essa mensagem de que todo mundo caído, todo mundo que é dominado por Satanás, esse mundo ele vai se prostrar aos pés da igreja. E aí esse mundo ele vai ver que a igreja é o povo amado do Senhor. Os judeus, eles acreditavam que eles eram um povo amado e escolhido de Deus por conta do seu sangue, por conta da sua descendência física de Abraão. Mas Jesus, ele está afirmando que Deus, ele não ama um povo físico, um povo étnico. Aqueles que Deus ama, eles são um povo espiritual, um povo que ele escolheu antes da fundação do mundo, um povo formado por homens e mulheres, independentemente de etnia ou nacionalidade. Esses são os escolhidos de Deus, e esses escolhidos de Deus, eles são amados pelo Senhor. E esses escolhidos de Deus, eles serão libertos do pecado e lavados de suas impurezas quando o Espírito Santo os capacitar a crerem em Cristo. Então, os inimigos do povo de Deus, que nesse caso aqui são a sinagoga de Satanás, são os judeus que residem ali na cidade de Filadélfia, ou seja, são aqueles que não foram regenerados, esses inimigos do povo de Deus serão postos aos pés da igreja para que eles reconheçam o seu erro e eles vejam o quão grande é o amor de Deus pelos que pertencem a Ele. Aqui, então, existe uma inversão, da crença judaica que ensinava que os gentios que eram os opressores de Israel, que esses gentios eles seriam obrigados a prestar homenagem aos judeus. Jesus ele está trazendo à memória o profeta Isaías, lá no capítulo 60, versículo 14, que diz: também virão e se inclinarão os filhos dos que a oprimiram. Todos os que a desprezaram se prostrarão até as plantas dos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Jesus ele está citando Isaías aqui, só que ele está fazendo isso demonstrando que, na verdade, Isaías sempre se referiu à Igreja Universal do Senhor. E Jesus ele está declarando que os judeus de Filadélfia, que se achavam oprimidos, eles são, na verdade, os opressores do povo eleito. E chegará a hora em que eles entenderão que o verdadeiro amor de Deus é por aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, deleitem-se nessa mensagem se você faz parte da igreja do Senhor. Jesus te ama e todo mundo reconhecerá isso na consumação dos séculos. E isso nos leva, então, ao versículo 10, que diz: Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aqui, meus irmãos, Jesus ele promete aos cristãos de Filadélfia que ele os guardará
do momento de provação que virá sobre todo mundo. E essa promessa é feita porque todo aquele que é de Cristo permanece na sua palavra. E pela palavra eles são capazes de perseverar. Se é pela palavra, logo a perseverança desses cristãos é a perseverança do próprio Cristo. Cristo é aquele que perseverou diante desse mundo. Logo, a igreja de Filadélfia, ela só era uma igreja modelo de perseverança porque eles pertenciam verdadeiramente a Cristo e participavam da perseverança do seu Salvador. E o que isso significa? Significa que foi pelo poder e autoridade de Cristo que eles foram salvos, que é pelo poder e autoridade de Cristo que eles perseveram, e que será pelo poder e autoridade de Cristo que esses cristãos serão guardados da grande tribulação que virá no final dos tempos. E guardar aqui, irmãos, não significa que os cristãos eles serão livrados da ira de Satanás. Não é isso. Aqui, guardar significa que eles serão livrados da ira de Deus. É a ira de Deus que virá sobre o mundo, porque o mundo ele não pertence a Cristo e é digno de juízo. Então é dessa ira, da ira divina, que nós seremos guardados pelo sangue do Cordeiro. Mas a perseguição e o martírio que ocorrem por meio da ação de Satanás, por meio da ação do inimigo dos homens, essa perseguição e este martírio, a igreja vai experimentar. Assim como muitos já experimentaram na história e experimentam ainda hoje, nos dias modernos. Só que Jesus, ele está prometendo aqui que quando todas as coisas elas chegarem ao seu clímax, né, quando as coisas elas atingirem o seu ponto máximo da perseguição, do ódio, do sofrimento, Jesus estará conosco nesse sofrimento e na morte. Porque sofrer e morrer pelo Evangelho é praticamente o destino de todos os crentes. Paulo disse isso a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não existe outro caminho ou outro destino. Por quê, meus irmãos? Porque o mundo ele não pode aceitar a verdade. E essa rejeição da verdade faz com que o mundo deseje eliminar os portadores dessa verdade. Mas não temam, porque Cristo está conosco. Ele nos guia e ele nos protege com o cajado do bom pastor. Portanto, irmãos, saibam que Deus não o livrará da ação doentia e impiedosa desse mundo mau. Mas ele te sustentará nesse caminho com a sua vitória na cruz do Calvário. E, acima de tudo, ele te livrará do destino preparado para os ímpios. E aí nós caminhamos para o versículo 11, que diz: venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E aí Jesus aqui, ele promete algo que muitas pessoas temem: o seu retorno sem demora. Mas nós não devemos temer a volta de Cristo. Muito pelo contrário. Nós devemos viver na expectativa do retorno de Jesus. Nós devemos viver na esperança da volta triunfal de Cristo, porque todo aquele que pertence ao Israel de Deus terá no retorno de Cristo o conforto, a proteção e a presença plena do próprio Jesus com ele. Por isso, toda perseguição, toda maldade, toda ação que o mundo empreendeu contra nós, nada disso importará de fato. Porque nós estaremos diante do único e verdadeiro Senhor. Basta que nós conservemos o que temos. E a palavra em grego aqui, irmãos, que é traduzida como conserve, ela tem um sentido próximo, bem próximo da palavra agarrar-se. Ou seja, ao que está agarrado em Cristo, ao que está firmado em Cristo, ao que está ligado firmemente à verdade, e dessa verdade não abre mão, então desse a sua coroa não será tomada. Desse
a sua coroa não pode ser tomada. Então, ainda que a corrupção do mundo ela se intensifique ao extremo, ainda que o mundo ele se jogue sobre a igreja, ele se jogue sobre nós estaremos em Cristo. E aí lembremos de Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 28, que diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Irmãos, mantenham suas cabeças erguidas, pois a sinagoga de Satanás ela não tem poder sobre a vida espiritual do povo de Deus. E aí nós chegamos ao final da carta à igreja de Filadélfia. E aí Cristo diz assim nos versículos 12 e 13: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus aqui, então, ele faz uma nova promessa. E ele promete que o vencedor, aquele que faz parte da igreja verdadeira, esse vencedor, ele será feito coluna no santuário de Deus. E a ideia que Jesus quer transmitir aqui com a palavra coluna é de firmeza e de estabilidade. E aí os irmãos vão se lembrar que Paulo, ele se refere a Tiago, Pedro e João como eles sendo colunas da igreja, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas. E em 1 Timóteo, Paulo também diz que a igreja ela é coluna e alicerce da verdade. Ou seja, os eleitos do Senhor, eles terão no retorno de Cristo algo que eles nunca tiveram verdadeiramente nessa vida: segurança e estabilidade. Então pensem, numa cidade, que é a cidade de Filadélfia, numa cidade em que as pessoas viviam com medo de novos tremores de terra, e quando esses tremores aconteciam, todas as casas desmoronavam. Essa promessa, então, ela trazia paz ao coração daqueles cristãos. Numa cidade em que os cristãos eles eram desprezados, criticados, perseguidos por todos os lados, ser coluna no santuário de Deus era encontrar o descanso. E é isso que Jesus ele promete para você hoje, no meio dos seus desafios. Ele promete uma paz, segurança e estabilidade que você nunca teve e nunca conheceu nesse mundo. E aí, meu irmão, eu não sei qual é o terremoto que abala a sua vida hoje, mas Jesus, ele te promete o seu descanso. E além disso, o texto ele vai dizer para a gente que o nome de Deus, o nome da Jerusalém Celestial e o novo nome de Cristo serão gravados no cristão, porque ele é um vencedor. E para que a gente possa entender isso, da forma que os cristãos da igreja de Filadélfia entenderam, nós precisamos voltar para uma ação do rei Salomão lá no Antigo Testamento. Lá em 1 Reis, capítulo 7, versículo 21, quando Salomão ele nomeia as colunas do templo que estava sendo construído. Lá diz assim: depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim. E tendo levantado a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. Jaquim, meus irmãos, significa ele estabelece. E Boaz significa nele está a força. Ou seja, aos que são verdadeiramente filhos de Deus, Jesus promete que eles habitarão com segurança no reino dos céus,
que eles serão cidadãos eternos da Nova Jerusalém e que eles terão um lugar permanente no reino do Senhor. Nesse reino, no reino de Cristo, não há fraqueza, somente a força do Senhor. Esse reino, meus irmãos, ele não foi estabelecido por nenhum homem, mas ele foi estabelecido pelo próprio Deus. E é o próprio Deus que firmará cada um dos seus filhos nessa eternidade com ele. E ali, nesse reino, os crentes, eles habitarão carregando o novo nome de Cristo. Um nome que ninguém conhece e ninguém consegue deduzir qual será. Mas mais importante do que saber qual será o novo nome de Jesus, meus irmãos, é saber que nós compartilharemos desse nome gravado nos nossos corações e nas nossas frontes. Essa é a promessa de Jesus, essa é a mensagem de Cristo. E diante dessa mensagem, o Espírito Santo, ele te convida ao arrependimento. Oremos. Deus amado, Senhor, nós nos colocamos perante Ti nesta manhã, Pai. Nos colocamos perante Ti com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração humilhado, Deus. Reconhecemos, Senhor Deus, a nossa pecaminosidade. Reconhecemos, Senhor, diante de Ti que somos pecadores, que somos carentes da Tua graça, que somos carentes do Teu amor, que somos carentes da Tua misericórdia, Pai. Reconhecemos diante de Ti que sem o Senhor nada somos. Reconhecemos que sem o Senhor estamos perdidos neste mundo, estamos condenados, tal qual este mundo caído. Deus, te rogamos que o Senhor esteja sempre conosco, trazendo a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor. Que o Senhor nos transforme diariamente, que nós possamos ser moldados, Pai, de acordo com a Tua palavra. E que assim como a igreja de Filadélfia, que não foi repreendida por Cristo, mas foi encorajada, que nós possamos ser sempre encorajados pela Tua santa revelação, para que possamos prosseguir caminhando nesse mundo, resistindo às tentações do inimigo, Deus, confiantes do Teu retorno e na expectativa de que no Teu retorno triunfal, o Senhor derramará sobre nós toda a plenitude da Tua glória, toda a plenitude do Teu amor, toda a plenitude da Tua segurança, estabilidade e firmeza. Que nós possamos estar sempre alicerçados na Tua palavra, Deus. Que possamos, de fato, deleitarmos nessas imagens, nas imagens do Teu retorno, Deus. Na imagem da Nova Jerusalém, da Jerusalém celestial, do reino dos céus que o Senhor promete a cada um dos Teus filhos, a cada um dos Teus eleitos. Que possamos ser constantemente renovados, que possamos ser testemunhas diante deste mundo caído, de que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que somente em Ti há a verdadeira salvação e a redenção dos pecados. Essa é a oração que nós fazemos. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.